Então qual foi a ideia da ONU? Vamos deixar Jerusalém administrada pela ONU. Não é de ninguém, não é nem do judeu, nem do palestino, para evitar a guerra. E aí, seguimos. Pois bem, só que o seguinte, quando os palestinos chegaram, quando viram o Estado de Israel se formar, os palestinos falaram assim, não, aqui não. Não, a gente não aceita, a gente nem foi consultado. E aí começa a primeira guerra, guerra de independência de Israel. Os países árabes, Egito, Síria. Pode voltar 2 mapas para mim, por favor? Só para entender o contexto. Por que Israel é um estado, está em estado de alerta até hoje? Os homens são obrigados a fazer 2 anos de serviço militar obrigatório. E as mulheres, 1 ano obrigatório também. Por quê? Porque, gente, eles estão em volta de países árabes. Países que estão de prontidão para qualquer coisa, vai ter guerra. Vejam, Egito, a Jordânia, né, a atual Jordânia, Síria e Líbano. Conclusão, ele está ali sempre em estado de alerta. Eu lembro que uma vez eu estava tomando um sundae, tem McDonald's lá, normal, tranquilo, feliz, de repente chega uma soldada, posso sentar aqui? Por favor, né? Sentou, um soldado, casal, de repente ela tira o fuzil das costas, põe em cima da mesa, e de repente ela tira uma caixa e põe em cima da mesa. Quando eu olho, era um estojo com 8 granadas. E foi o sundae mais rápido que eu tomei na minha vida. Meu Deus, deixa eu dar embora. Mas é o que? Faz parte da cultura deles, é o estado de alerta. Então ela estava lá simplesmente fazendo serviço militar obrigatório e para ela, em Israel, é o lugar mais seguro do mundo. Eu falo isso porque a sensação de segurança é tremenda. Embora a gente ouve muita coisa na TV, teve isso, teve aquilo. Perto do Brasil, que tem um atentado na França por dia, são 149 homicídios dia no Brasil, Israel vamos dizer assim, a paz, né? Não tem crime, né? Muito pouco em Jerusalém e muita segurança mesmo. Pode voltar, por favor, 2 slides, aqui. E aí os árabes, como a gente viu, que contornam ali Israel, falavam, não, a gente não aceita a ONU, imagina a ONU, você vai impor aqui a sua vontade, vamos para a guerra. Egito, Síria, Jordânia, Líbia, Iraque, e o povo palestino que estava dentro de Israel, que não sei se vocês sabem, hoje em Jerusalém tem livremente, tranquilamente convivem israelenses e palestinos. Tem árabes lá normal, são cidadãos normal, não tem atrito. O que a gente vê na TV é o que? Os extremistas. É o judeu que vai lá, o extremista que vai lá e mata o rabino, porque o rabino na sinagoga falou alguma coisa a favor de paz, aí ele fala, esse cara aí não serve mais pra gente, vai lá e mata. Eles só são extremistas, isso em qualquer sociedade existe. Aí vem o objetivo, impedir a formação do Estado de Israel e expulsar os judeus da Palestina. Inconformados com a decisão da ONU, os palestinos declaram guerra aos israelenses com a intenção de expulsá-los da região. A guerra, que dura 2 anos, terminou com a vitória de Israel e o fim da territorialidade árabe no estado que lhes fora designado pela ONU. Conclusão, eles atacaram Israel revidou. E lembra aquele mapa que estava bonitinho, separado, bonitinho, o que era Israel, o que era Palestina? Sumiu e se tornou tudo Israel. Ele conquistou a grande parte do território da Palestina. Tá? Ou seja, em razão do ataque, Israel ignorou o que a ONU tinha dividido e invadiu praticamente quase todo o território da Palestina. Segue, por favor. Israel vence e ocupa a parte do território dos palestinos. Egito ocupa a faixa de Gaza, que é aquela parte sul. Jordânia ocupa a Cisjordânia. Jerusalém é dividida. Parte ocidental, domínio judeu, e parte oriental, ocupação da Jordânia. Essa parte foi uma parte tenebrosa para os judeus em relação à religiosidade deles. Quando invadem Israel, quando dividem Jerusalém, depois da guerra, a parte do Muro das Lamentações fica com os palestinos. E aí, o que eles fazem? Para afrontar os judeus, eles fazem na região do Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado dos judeus, eles fazem o quê? Um aterro sanitário.
tipo assim, para afrontar mesmo, para tipo assim, vou fazer um lixão no lugar mais sagrado para vocês. Tanto é que nesse período, o lugar mais sagrado para o judeu, como ele não podia acessar lá, ele ia para onde? Para o túmulo de Davi, que até hoje existe lá, que é o segundo lugar mais sagrado de Jerusalém, para os judeus. E aí depois, quando eles reconquistam essa parte, que é onde hoje é o Muro das Lamentações e tal, foi um brasileiro, de novo, que foi lá e arcou com toda a reconstrução do muro, limpeza, reconstrução do Muro das Lamentações, do dono do Banco Safra. Para vocês verem como a gente parece que é tão distante Israel, mas não, eles são muito gratos os brasileiros, principalmente por Oswaldo Aranha e pela família Safra, que foi a responsável pela restauração do Muro das Lamentações após a reconquista. Palestinos ficam sem territórios, sem seu próprio Estado, não existe mais o Estado da Palestina. Segue? Aí vejam como mudou todo o plano. O Estado de Israel, judeu, em lilás, era o original, e depois da guerra, olha como ficou, ele invadiu vários pedaços que teriam que ser dos palestinos, mas que agora se tornaram dos judeus. Tudo bem? Jericó, essa cidade eu fui dentro do território palestino, você não pode entrar com um guia judeu. Daqui a pouco eu vou mostrar uma placa, umas fotos que eu tirei da viagem, que mostram justamente esse conflito ainda hoje. Continua, por favor. E aí vem a Guerra do Suez, aí é mais simples, porque ali no Egito passa o canal do Suez, e o Egito, para retalhar Israel, fala, então você não vai mais usar o canal do Suez. Nenhuma embarcação que vá para Israel vai passar no canal do Suez. Mas como assim? Eu preciso do canal do Suez para transportar, para importar mercadorias, exportar minhas mercadorias. E aí, o Egito ocupa, nacionalista, e bloqueia o canal do Suez, impedindo o acesso de navios israelenses. Em resposta, Israel se alia a França, ao Reino Unido, integra uma força militar que invade o Egito e ocupa a península do Sinai, que é aquele triângulo que é justamente do Egito. Ou seja, vejam que todo mundo que atacou Israel acabou perdendo, né? Então, ele vai se expandindo Israel, tá? E aí, chega uma hora que os Estados Unidos e a União Soviética chegam e falam, olha Israel, calma, eu te ajudo, te apoio, eu reconheço você, mas você não pode invadir o Egito. Devolve a península do Sinai para o Egito e a gente vai fazer um acordo de paz. E aí, acabou Israel devolvendo posteriormente. Tá? Mas veja, gente, como Israel está encravado num barril de pólvora, né? É uma coisa muito tênue, é uma situação muito tênue. Segue, por favor. A Guerra dos 6 Dias. Em 64 é fundado no Cairo a OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina. Até o mais famoso, o presidente Yasser Arafat, foi o que conseguiu posteriormente fazer os acordos de paz e tal. Em resposta a justamente a criação da OLP, Israel ataca o Egito, Síria e Jordânia, em 5 de junho de 67. Essa guerra durou exatamente 6 dias. Foi o tempo que Israel precisou para o quê? Conseguir invadir alguns pontos estratégicos para a segurança de Israel. Tá? Aí conquista a faixa de Gaza, Cisjordânia e as colinas de Golã. As colinas de Golã era uma colina que a Jordânia usava para bombardear Israel. As bombas saíam da colina de Golã, então ele precisava, justamente qual foi a ideia de Israel? Se eu conquistar as colinas, eles não têm como nos atacar, eu consigo afastar as fronteiras, né? Jerusalém é reunificada e Israel passa a ter acesso ao Muro das Lamentações, local mais sagrado da religião judaica. Aí o judeu falou, reconquistamos Jerusalém. Agora sim, temos de novo o Muro das Lamentações. Segue, por favor. Aí, só uma ideia da Guerra dos 7 Dias. Dos 6 dias. Eles vêm, atacam aqui o Egito, atacam ali a Jordânia, Líbano, justamente para tentar afastar um pouco as fronteiras, para ter mais segurança dentro de Israel. Segue, por favor. Yom Kippur. Aí os árabes começaram a pensar, bem, a gente tem que ter algum jeito de atacar Israel. De que forma? Aí alguém teve a ideia, falou, tá, por que a gente não ataca
no feriado mais sagrado, que a gente tem certeza que os judeus não vão estar distraídos comemorando o feriado. Que feriado é esse? Yom Kippur, o dia do perdão. O dia em que o judeu faz uma reflexão, né, da vida, um dia em que ele é quase um sábado, para ele o Shabbat é quase um sábado sagrado, é um dia que ele volta para fazer as reflexões, para ter toda uma história para o dia do perdão. E aí, se aproveitando da calmaria do feriado, eles atacam Israel. Aproveitando o feriado religioso judaico, Egito e Síria atacam Israel. Não são, porém, derrotados, os israelenses conservam seu poder nos territórios ocupados em 67. Mas foi um dia essa guerra foi importante para mostrar como a situação é muito fragilizada, né? Um atacando o outro, um tentando investir contra o outro. Para pressionar os países ocidentais, no sentido de diminuir o seu apoio a Israel, a OPEP, que são os países, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai e provoca uma forte elevação no preço do petróleo. Até então, o petróleo era preço de banana, era baixíssimo. Mas aí, como o petróleo é todo produzido no Oriente Médio, nessa região, o que eles fazem? Já que todo o Ocidente, Europa, Estados Unidos, estão apoiando Israel, o que a gente vai fazer então? Vamos aumentar o preço do petróleo, para o mundo sentir o nosso poder. Foi aí que teve então o aumento do preço do petróleo, que até então depois nunca mais voltou. Ficou um negócio, sempre agora o petróleo é algo caríssimo, justamente por causa, principalmente dessa situação aqui. Continua. Década de 80, estou terminando, prometo. Nem seu horário. Que horário é, professor? Fica à vontade, não tem problema. Mas estamos no horário? Meio-dia? A hora que quiser, 1 hora, 2 horas. Não, mas que horas são agora? 5 para as 11. Tá ótimo. Ó, eu falei 45 minutos, vou tentar terminar nos 45 minutos. Aí vem a década de 80 e 90. Essas guerras são as guerras que consolidaram o Estado de Israel, que eu falei, Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias. Teve algumas situações que a gente conhece como intifada, que é justamente uma desobediência civil dos palestinos que vivem em Israel. Tá? Ou seja, eles não atacavam, vamos dizer assim, com armas, mas geralmente com o que a gente chama Guerra das Pedras, com pedras. Até hoje, existe alguns casos, por exemplo, de assassinato lá geralmente algum líder religioso tal, em Israel. Eu lembro quando eu fui a última vez com meu pai, um dia antes, a gente chegou, um dia antes tinha um senhor, um rapaz, em nome da intifada, em nome dos palestinos tal, acabou esfaqueando um rabino na porta ali de Damasco, que é uma das entradas de Jerusalém Antiga, e aí todo mundo em estado de alerta de novo. E aí vem, não é que acalmou, vários ataques, teve ataque terrorista e tal, mas na década de 80, 90 e nos anos 2000 começou a situação se acalmar, vamos dizer assim, não teve mais uma guerra declarada, a não ser do Iraque, que também aproveitou a guerra para atacar Israel, mas Israel acabou não correspondendo. Em 82, devido aos intensos ataques de Israel ao Líbano, a OLP deixou o país, que a OLP nessa época era clandestina, era algo clandestino. Tanto é que, não sei se vocês lembram, tem uma foto bem emblemática, que é o Yasser Arafat conversando com Bill Clinton. Justamente foi quando os Estados Unidos reconheceu o Estado palestino como um Estado, né, uma autoridade palestina. Início da década de 90, pequenas esperanças de paz na região, líderes moderados assumiram o poder em Israel. Até 80, era o quê? Quem era a liderança em Israel? Eram aquelas pessoas mais rigorosas, mais extremadas e tal. Na década de 90 começam a surgir líderes mais o quê? De diálogo, de aproximação, né, de buscar a paz com os povos da Palestina. Por favor? Aí você fala, então Fabrício, por que então até hoje nós não temos paz lá? Pelo seguinte, eu achei esse gráfico, achei bem interessante e queria passar para vocês. Olha só, por que ainda não tem? Primeiro, Jerusalém, os palestinos reivindicam a parte oriental da cidade como capital de seu futuro Estado. Israel a considera sua capital eterna e indivisível. E
Então os palestinos até hoje estão pleiteando a parte de Jerusalém para ser sua capital como Jerusalém, para o israelense. Curiosidade, para o israelense, Jerusalém é a capital. Para o mundo, para a ONU, é Tel Aviv. Por que a ONU fez isso? A ONU fez a capital do Estado de Israel em Tel Aviv justamente para não atacar os palestinos, para não afrontar os palestinos. Então ele deixou Jerusalém uma cidade neutra. Mas se a gente chega em Israel e fala, qual é a capital de Israel? Ele fala, aqui, capital é Jerusalém. Nós reconhecemos Jerusalém como capital. Mas para o resto do mundo, para a ONU, para o Brasil, para todas as nações, oficialmente é Tel Aviv. Tá? Justamente para não ter esse conflito. Assentamentos. Infelizmente, os judeus continuam onde? Nas áreas dos palestinos. Não, são 150 mil judeus que vivem em assentamentos em territórios ocupados por Israel. Ocupados quer dizer o quê? Que eram da Palestina e foram invadidos por Israel. Sobre a soberania israelense. Os palestinos querem o fim dos assentamentos. Essa é a maior briga. E o pior, acreditem em mim, não é a briga dos israelenses, dos palestinos. Os maiores conflitos que hoje nós temos em Israel está vinculado muitos aos próprios israelenses. Por exemplo, se um governo vem e começa a falar em retirar essas famílias desses assentamentos, judeus, né, israelenses, tirar desses assentamentos, os próprios israelenses se revoltam com o governo. E aí a violência vem dos próprios judeus, dos próprios israelenses, que não aceitam a retirada desses assentamentos. Então veja, de um lado o palestino pedindo a devolução desse território, do outro lado o governo tentando tirar, e do outro lado o povo israelense que não aceita a sua retirada. Refugiados, há mais de 3 milhões e meio de refugiados palestinos. Israel rechaça o retorno de todos eles, propõe a volta de uma pequena parte deles em compensação para os outros. Por quê? Com as guerras, os palestinos foram migrando para os países em volta, Egito, Jordânia, Síria e Líbano. Água. Ambas as partes reivindicam o controle dos recursos hídricos da Cisjordânia. Tá? Justamente a água é essencial. Embora Israel é uma coisa maravilhosa. Por quê? Tudo é verde. Eles conseguiram tornar quase 100% do território israelense cultivável. De que forma? Tratando a água do mar, tornando ela água doce. Sistemas de irrigação, tal. Tanto é que isso não é de agora, mas na Inglaterra, o maior comprador de frutas israelense. Muita fruta, eles têm um polo tecnológico muito forte em Israel hoje. Hoje, quando a gente faz uma ressonância magnética, 90% de chance de ser um aparelho israelense. Eles exportam para o mundo todo tecnologia médica. Segue, por favor. E aí vem a última etapa, que são os muros. Coisa tenebrosa esses muros. São os muros que dividem as cidades. Como dentro de Israel tem cidades palestinas, do território palestino, então eles simplesmente falam, tudo bem, para a gente não ter terrorismo, muito simples, a gente levanta o muro. Então, muitas cidades têm esse muro em volta. Belém é uma cidade que tem esses muros em volta. O judeu não pode entrar em Belém, porque Belém é uma cidade palestina, e para entrar você tem que passar por esses muros, tem que passar por soldados, tal. Aí nessa parte é um pouco mais tenso, realmente eu confesso que é um pouco mais tenso. Primeira vez que eu fui com excursão, ônibus todos brasileiros, o exército, na hora que a gente foi passar para entrar na cidade, em Belém, entra os soldados israelenses com armas já meio que apontando para o rosto de todo mundo, mas para averiguar. Tal, pede passaporte de um ou outro e libera. E da última vez eu fui com meu pai e a gente pegou um táxi árabe, que é o único que podia entrar lá, não pode ser um taxista judeu, porque ele não é proibido um judeu entrar em território palestino. Segue, próximo, acho que é a placa. Isso. Essa aqui é uma foto que eu tirei na viagem, que justamente fala o seguinte, que você está entrando numa área da autoridade palestina, que é Belém. Eu fui visitar Belém no dia 25 de dezembro, tive esse privilégio. No dia de Natal, visitar Belém. E aí ele falou, é proibida a entrada de cidadãos israelenses, perigo para suas vidas, e por ferir a lei
a lei israelense. Por quê? Se um judeu entra no território árabe, o que eles fazem? Além do risco de morte, sequestro. Eles pedem o quê? Isso está acontecendo hoje, tá? Grupos como Hezbollah tal, mantêm israelenses como sequestrados e tentam fazer troca por outros terroristas. Tá? Isso é comum acontecer em Israel. Tá? Essa é a placa. Essa hora, na viagem, eu falei assim, eu acho que não foi uma boa ideia ter vindo para cá. Mas, absolutamente seguro. Embora esse começo de temor, no final da viagem foi absolutamente tranquilo. Próxima. Aqui essa foto é a foto mais emblemática de Israel. Na verdade, aqui é o Monte das Oliveiras, que a gente vê tanto, ouvi falar, né, na Bíblia, que é o Monte das Oliveiras. Estão vendo aquela cúpula dourada? Ali é uma mesquita. A gente vê essa foto a Israel, mas vejam que a maior referência é justamente a mesquita. Essa mesquita é sagrada para os muçulmanos e logo atrás dela fica o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, que é justamente o mais sagrado para o israelense. E aqui, eu não sei se eu vou conseguir enxergar. Tem aqui, está vendo aqui? Tem aqui, exatamente aqui, ó. Aqui é uma porta de Israel. É da antiga cidade de Israel. Como tem outra porta ali, que é a porta Zion, tem outra porta que é de Damasco, tal. Essa porta aqui, justamente é que dá para o Muro das Lamentações, para o Monte das Oliveiras. E tem uma passagem que fala que para os judeus, né? Para os judeus também, não para o cristianismo, fala que Jesus retornará e ingressará pelo portão. O que os muçulmanos fizeram quando ficaram dominando essa área? Lacraram. É um portão lacrado em Israel. Ele, está vendo? É fechado, ó. Ele é lacrado. É para afrontar realmente os judeus. Tipo assim, não, aqui ninguém vai passar. E tudo isso aqui, é que infelizmente a foto não dá para ver, são túmulos. Aqui são os lugares mais caros, ó, ali também, ó, lá em cima, perto do muro de Israel, de Jerusalém, ó, tudo túmulo. Que segundo a crença judaica, tal, a tradição judaica, esses são os primeiros que irão ir aos céus com o retorno do Messias. Tá? Então eles têm toda essa área aqui são túmulos. Próximo, por favor. Uma pena que a foto não ficou bem nítida, mas aqui é um lugar, como vocês lembram, um lugar que fala na Bíblia que tinha muitas oliveiras. E aí? Sugestões? Jardim de Getsemane. Tá? Aqui a foto não está muito nítida, mas essas oliveiras aqui, segundo as tradições, tem mais de 2000 anos. Ou seja, Jesus passou, segundo a tradição cristã, Jesus passou ao lado dessa árvore. É um jardim no Monte das Oliveiras que fica ali. Todas essas oliveiras são oliveiras enormes. Segue, por favor. Aqui eu tentei pegar uma foto que aqui segundo a tradição cristã evangélica. Por que cristã evangélica? Porque a cristã católica entende que a crucificação, o sepulcro e a crucificação de Jesus foi dentro da cidade, onde hoje fica a igreja de São Sepulcro. Mas para as igrejas presbiterianas, que mantêm inclusive esse espaço aqui seria um monte do Calvário. A foto não está nítida, mas dependendo do horário que você vê, a gente vê a sombra, aqui justamente forma o rosto de uma caveira, nessa montanha aqui. E essa montanha, esse monte, ele fica fora da cidade, que seria compatível com as tradições da época. Não era permitido fazer crucificação dentro da cidade, então não era possível ser feito onde a igreja do Santo Sepulcro. E justamente aqui, escavadores da década de 50 começaram a ver e falaram, mas peraí, aqui tem essa montanha com formato de caveira. E começaram a escavar, uma igreja presbiteriana inglesa. Começou a escavar. Próximo, por favor.
e acharam um sepulcro. Do lado do monte, acharam um sepulcro, e dentro do sepulcro, eu não pus tem uma inscrição, que aqui era o sepulcro de Jesus. Tá? E seria a ideia disso. Nós sabemos que não há sepulcro de Jesus, ou não? Jesus, na verdade, ele sim, é simbólico, porque Jesus ele não ficou ali, não é verdade? E é muito legal, é uma área toda arborizada, mantida por uma igreja evangélica, presbiteriana, que refuta totalmente a ideia do Santo Sepulcro, que fica dentro do lado da cidade. E há indícios realmente que aqui foi o sepulcro, né, onde Jesus ficou após ter sido crucificado. Segue. Aqui a foto não ficou nítida. Aqui mostra uma menininha com uma malinha na mão, bem perto disso também lá em Israel, que é um memorial. Você vê que está até bolsinho de pelúcia. É um memorial das crianças que foram mortas na Segunda Guerra Mundial. O sentimento é muito forte. Inclusive, uma coisa que sempre eu não me lembro o mês, que foi junho ou julho, eles têm 1 minuto do Holocausto. É impressionante. Depois, se tiver curiosidade, joga no Google, 1 minuto do Holocausto. Todas as cidades param em Israel, e ficam 1 minuto parado. Então é curiosíssimo. A gente está avenidas, aí toca uma sirene, em Jerusalém, Tel Aviv, toca essa sirene, principalmente, são as duas principais cidades. Toca a sirene, se você está dirigindo o carro, você para o carro, e desce do carro e fica do lado do carro. 1 minuto. É 1 minuto para todo ano, eles lembram, por esse 1 minuto, de todas as vítimas do Holocausto. É impressionante. Você joga, depois que tiver curiosidade, joga no Google, estradas, aí toca a sirene, todo mundo vai encostando o carro, desce do carro e fica 1 minuto fora do carro fazendo essa reflexão. É o 1 minuto da reflexão. Justamente para não acontecer o que aconteceu, né? Ou seja, um holocausto de 6 milhões de vidas, né, perdidas por causa da sua fé. Eles foram mortos simplesmente porque eram judeus. Não tinha nenhuma razão mais que essa. Continua, por favor. Aqui eu coloquei só para uma simbologia. O judeu ele não coloca flor no túmulo, ele coloca pedra. Esse aqui é o túmulo de Oskar Schindler. Oskar Schindler tem um filme, A Lista de Schindler, que conta a história justamente de um empresário que ele, no início da guerra, começa a explorar o judeu. Ele tem lá a sua fábrica, ele contrata mão de obra dos campos de concentração, ou seja, os judeus ficavam no campo de concentração à noite, durante o dia iam trabalhar de forma escrava nessas indústrias. E não foram poucas não, Bayer, Volkswagen, todas as empresas alemãs, a maioria delas usaram mão de obra escrava durante a guerra. E aí, Oskar Schindler contrata essa mão de obra do campo de concentração, só que ele começa a ter um sentimento de meu Deus, o que eu estou fazendo? Ele começa a ter amor pelos judeus, começa a admirar o povo judeu. E aí ele começa então a cada vez mais trazer trabalhadores para ficar ali na indústria dele. Tenta fazer um alojamento, consegue fazer um alojamento na própria indústria, alega uma desculpa, não manda meus soldados lá para meus trabalhadores para o campo de concentração. Eu vou montar aqui, eles vão ficar alojados aqui. Por quê? Porque lá eles morriam muito, matavam muito. Então, ele começou a tentar trazer. Moral da história, no final da guerra, ele tinha uma indústria que fabricava armamento, mas nenhuma bala funcionou. Ele desregulava todas as máquinas justamente para não produzir nada em condição de uso. E muitas pessoas trabalhando para ele. Muitos judeus justamente acolhidos por ele. Por isso que é a Lista de Schindler, o nome do filme, que ele faz uma lista de tantas pessoas que ele tirou do campo de concentração e colocou dentro da